E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas a todos que querem fazer um bom planejamento previdenciário, tanto no sentido de quais documentos analisar, como fazer os cálculos previdenciários e também como apresentar essas informações ao cliente. É importante você saber que, para começar, você vai ter que juntar aqueles documentos básicos, como o CNIS, CTPS, mas você também tem que ter informações do cliente para verificar se esses documentos vão ser suficientes. Você pode ter um cliente que vai te passar informações de tempo em regime próprio, tempo de serviço militar ou até mesmo tempo rural. E todas essas informações têm que ter sido colecionadas antes de você começar o trabalho. Porque a primeira coisa que você vai fazer no planejamento é a sua contagem de tempo. É na contagem de tempo que você vai verificar se o cliente já se enquadra numa regra de direito adquirido, em uma das regras de transição, e verificar se algum acerto ou um outro documento pode aumentar esse período e melhorar os seus cálculos. Você também vai precisar de informações do perfil profissional para verificar se vai ter um tempo especial que você possa converter. Só que, como eu disse, todas essas informações têm que ter sido colecionadas antes de você começar o trabalho. Você, com todas essas informações, você pode começar uma contagem de tempo, vai ser o seu parâmetro inicial, e aí você vai verificar se ele já possui o direito adquirido até novembro de 2019, pela questão da reforma da Previdência, ou em alguma regra de transição. E aí vem as questões importantes. Se você já analisou toda a contagem de tempo e não tem acerto para fazer, você não vai precisar fazer projeções de contagem de tempo ou de contribuições em atraso. Mas você pode verificar algumas informações através do CNIS, como salários abaixo do mínimo, para fazer uma complementação, um agrupamento de contribuições, que são possibilidades trazidas pela reforma. E com esses acertos, você vai verificar certinho o tempo que ele tem. Porque se você não fizer um acerto num salário de contribuição, esse mês não vai entrar e não vai contar para aposentadoria. E aqui eu vou deixar uma dica importante, é um extra. Se você estiver fazendo a contagem de tempo pós-reforma, um vínculo começar ou terminar dentro do mês, em período proporcional, vamos supor que ele começou a trabalhar no dia 14 do mês, se tiver contribuição naquele mês, você considera o mês inteiro. Isso é uma informação importante para você aumentar o período de contribuição aí do seu segurado. Nos cálculos, aí você tem que considerar algumas informações importantes. A primeira delas, se ele for empregado, ele não pode variar a contribuição mensal. Então não vai adiantar você fazer contribuições no mínimo, médio, teto, para dar opções diferentes ao seu cliente, porque ele não vai poder fazer essas contribuições. Agora, se você estiver falando de um contribuinte individual e de um facultativo que tem uma possibilidade de fazer contribuições diferentes para poder verificar possibilidades diferentes da aposentadoria, aí você pode fazer, você apresenta mais de um cálculo para ele, observado duas coisas muito importantes. A primeira é a regra de descartes. Com as regras de descartes, com a regra de descarte nova da reforma, nem sempre vai ser necessário ele fazer muitas contribuições altas, porque as contribuições baixas podem acabar saindo do cálculo e ele tem que contribuir pouco, só para poder se aposentar mesmo, só para conseguir a aposentadoria. Em contrapartida, você vai ter exemplo de pessoas que contribuíram em valores muito baixos durante a vida e, por causa da regra de descarte nova, ele possa fazer uma, duas, três contribuições em valores mais altos e aumentar consideravelmente o valor da aposentadoria. Essa informação é extremamente importante para que na projeção que você faça de valor mínimo, médio e teto, você possa explicar ao cliente o porquê que ele tem que ir talvez um pouquinho mais longe ou não tão longe assim para conseguir a aposentadoria. A segunda é mostrar o retorno sobre o investimento para o cliente. Não adianta você falar de um planejamento previdenciário se você não mostrar para ele a parte econômica do quanto ele vai investir versus o quanto ele vai receber. Isso é muito fácil de você demonstrar, tá? Você tem que pegar o valor das contribuições que ele tem que fazer versus os meses, né? Você vai pegar ali que ele tem 2 anos de contribuições, você vai ter que multiplicar por 24 meses de contribuição. Esse valor você tem que descontar do benefício que ele vai receber para identificar em quantos meses ele vai ter um retorno sobre o investimento que ele fez. Então, nesse parâmetro, nem sempre vai ser mais vantajoso passar uma vida inteira contribuindo, sendo que ele já pode conseguir uma aposentadoria agora. Você pode pegar um exemplo aí de uma pessoa que ainda tem 15 anos de contribuição sobre o teto para majorar a aposentadoria em R$ 400. E aí você vai ver que ele vai demorar 20 anos para recuperar o valor investido. Não vai compensar, porque se você considerar uma pessoa que se aposentar com 65 anos um homem,
pela expectativa de vida hoje, ele não receberia esse benefício durante 20 anos. A gente pode até falar de uma pensão por morte, mas tem um outro redutor na pensão por morte, talvez não compense. Talvez seja melhor o segurado já receber um valor maior e poder aproveitar esse dinheiro por muito mais tempo. Com todas essas informações, você tem que apresentar um laudo bonitinho ao cliente, não só pela apresentação, mas para ele ficar com o documento. O segurado que pagou pelo planejamento de aposentadoria, ele quer ter essas informações guardadas, registradas, para ou fazer um outro planejamento no futuro ou utilizar como base quando efetivamente for se aposentar. Se você precisar de ajuda, tanto com as dúvidas que a gente pode responder aqui no YouTube, no nosso Instagram, você pode entrar em contato com a gente e, se você precisar de ajuda com os cálculos, você pode contar com a BL Calc, tá certo? Eu vou deixar aqui na seção dos comentários aberto a perguntas. Todas as dúvidas que vocês tiverem eu vou responder, eu mesmo vou estar respondendo as perguntas. Eu vou ficar à disposição também no nosso Instagram. Um abraço a todos vocês, bons trabalhos.